Boa noite. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver nem mesmo lugar à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens e, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-te, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar? Curva sua cabeça, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, Tu que és pastor e bispo de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti e Te pedimos: fala conosco, Deus, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus, amém? Eu estou intitulando essa mensagem de qual é mais fácil? Diga comigo assim: qual é mais fácil? As marcas da alegria estão evidentes na vida cristã, você sabia? As marcas da alegria estão evidentes na vida cristã. O povo de Deus é um povo que se alegra, que sorri, que se regozija, que exulta na presença do Senhor. Você entendeu? O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que se regozija, é um povo que dá brados de vitória, é um povo que exulta sobremaneira na presença do Senhor. No entanto, esse riso, essa alegria não é constante, não é constante, não é permanente. Haverá tempos e estações diferentes. Há tempos de dor e de tristeza excruciante. Ou seja, haverá um tempo que causará bastante aflições. Aflições essa que experimentamos no mundo atual, no nosso meio relacional, dos nossos familiares, com a nossa família.
com nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, seja em qual for o ambiente, não somos poupados dessas aflições. Não adianta pensarmos que uma vida cristã é uma vida que não haverá lutas, que não haverá tribulações, que não seremos perseguidos, que não seremos apunhalados pelas costas, que não seremos traídos. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas palavras são palavras de Jesus. Ele já nos advertiu, ele já nos preparou que haveria um tempo que nós sofreríamos, tem mais, e que nós não entenderíamos o porquê de estarmos sofrendo. Muitas vezes eu tenho falado com muitos pastores, com muitos amigos nossos, e existe uma levada de pessoas que estão escandalizados com o que está acontecendo, com os escândalos decorrentes de um evangelho de facilidade, muito roubo, muita prostituição, muita falcatrua, muito mercantilismo, e muita gente tem se escandalizado. Agora eu pergunto à igreja: se escandalizar por quê? Se você olha para Mateus capítulo 24, e Jesus está nos advertindo que chegaríamos a esse tempo. Se prepare, igreja. Se prepara, igreja, se prepara, porque Jesus está voltando. Se você não crê nisso, não faz sentido você viver a vida que você está vivendo. Está chegando a hora, está chegando o tempo, e você precisa despertar, e você precisa escolher entre princípios, prioridades, desvantagens, escolhas e desculpas esfarrapadas. Chegando o momento, ou você vive no espírito, ou você vive na carne. Jesus diz: aquele que estiver limpo, que se limpe cada vez mais. Aquele que estiver sujo, que se suje cada vez mais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que vai acontecer? Haverá um tempo, se nós não vigiarmos, nós mesmos sentiremos comichão no ouvido e não suportaremos ouvir isso que você está ouvindo agora. Mas não sou eu que estou dizendo para você, é a palavra de Deus, é o Senhor nesta noite que está dizendo para você. A questão é, amados, se não houver amor o bastante em nós, disposição suficiente em nós para nos envolver com as pessoas em suas necessidades, disponibilidade o bastante a ponto que as nossas lágrimas nos escorram dos olhos e que o nosso coração fique pesado, então nosso riso será em vão. E terminará um choro eterno. Se você não tiver disponibilidade
para ajudar seu irmão, para sofrer com seu irmão, a sua alegria é em vão. Se você não tiver disponibilidade para se envolver com o que Deus está fazendo na terra, para levar uma igreja sem mácula, uma noiva limpa, pura, o seu choro vai ser eterno. Você vai ter que servir um ao outro. Ou você serve a Mamon, ou você serve ao Deus Todo-Poderoso. Ou você serve o diabo, ou você serve a Jesus. O que é mais fácil? É o tema dessa mensagem. O que é mais fácil? Se envolver nas necessidades do próximo, ou ser indiferente à necessidade do outro? Estou nem aí. Eu quero viver o que eu quero viver e acabou. Se lixe. Mas eu estou falando, querido, eu estou falando, minha amada irmã, eu estou falando de crente, eu estou falando da igreja. Existem crentes que estão se lixando para o que Jesus está dizendo, para o que Ele está fazendo. Olha para o seu umbigo, olha para as suas coisas pessoais. Então, o que é mais fácil? A primeira parte dessa mensagem eu estou chamando de uma fé incondicional. Diga comigo, uma fé incondicional. Veja aí. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, remover o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura descer o leito em que o paralítico se encontrava. Precisamos olhar para o contexto em que Jesus se encontrava, e o contexto que se encontrava o paralítico com seus 4 amigos. Jesus se encontrava ensinando ao povo, e no meio desse povo achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Jesus estava ensinando o povo, e no meio do povo achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Agora veja a diferença, olha para cá, veja a diferença, ó. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso é uma autoridade muito grande. Agora permita-me falar-lhes a vocês essa noite: o poder de Deus está aqui para te curar. Eu vou repetir, você não ouviu? O poder de Deus está aqui para te curar. E o paralítico se encontrava prostrado em sua cama. Estava sendo conduzido pelos 4 homens que incondicionalmente, que independentemente de circunstâncias, decidiram levar esse paralítico na presença de Jesus. Acontecesse o que acontecesse, eles iriam levar esse paralítico na presença do Senhor. Será que nós temos seguido nessa direção? Aconteça o que acontecer, eu vou levar a minha colega de trabalho na minha igreja, porque eu sei que o poder de Deus está naquele lugar para curar ela. Aconteça o que acontecer, eu vou levar meu pai, eu vou levar minha mãe, eu vou jejuar a semana toda, eu vou orar incessantemente, eu vou me consagrar para levar minha mãe, para levar meu pai, para levar meu esposo, colocar ele na presença de Jesus, porque eu sei que o poder do Senhor está naquele lugar. Aí o seu Valmir é resposta de oração.
Porque a irmã Fátima tem chorado nos pés de Jesus, né? Tem clamado na presença de Deus pela vida desse homem. Pensa uma mulher para amar esse homem, viu? Só Jesus ama mais ele do que ela. Então veja bem, o que é uma fé incondicional? Uma fé incondicional no âmbito existencial é uma aceitação com todas as incertezas. Meu Deus, você ouviu aí, ó? A fé incondicional no âmbito existencial é uma aceitação da vida, da sua vida, com todas as incertezas, com todas as certezas e com todas as incertezas. Aconteça o que acontecer, você vai estar dando graças a Deus. Aconteça o que acontecer, você vai estar louvando a Deus. Aconteça o que acontecer, você está dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou passando por isso, porque tu está me levando para uma experiência mais profunda. Tu estás me levando para um lugar de excelência. Então obrigado, obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque tu és poderoso. Obrigado, Deus, por tudo. Se eu estou passando pelo vale, mas eu passo contigo. Se eu passar por onde eu passar, eu sei que tu estarás comigo, e é por isso que eu glorifico o teu nome. Essa é uma fé incondicional no âmbito existencial. Agora, uma fé incondicional no âmbito pessoal e relacional é uma confiança inabalável do que o meu Deus virá em minha direção e que jamais Ele me abandonará, e sempre Ele será o meu provedor, sempre Ele suprirá minhas necessidades, seja de qual âmbito for, seja de qual área for na minha vida, seja relacional, espiritual, matrimonial, ministerial, seja o que for, seja em qual área for, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Características psicológicas: convicção profunda, confiança absoluta, estabilidade emocional, resiliência e aceitação. Você ouviu isso aí? Você sabe o que acontece? É que nós nunca paramos para dar uma atenção ao âmbito psicológico da nossa vida. É por isso que tem tanta gente com depressão. É por isso que tem tanta gente que não consegue mais sorrir. É por isso que tem tanta gente que não consegue mais nem trabalhar. Tinha um colega nosso, é até um primo da minha sogra. Pense num profissional na área de hidráulica, né? Em casa, encanação de casa. Quando ele chegava para trabalhar, ele ouvia uma voz dizendo para ele: você é um fracassado. Ele disse: o quê? Você é um fracassado. Você não vai conseguir trabalhar hoje, não. Esse cigarro aí que você está fumando aí, ele é a prova do que você é um fracasso. Sabe o que ele fazia? Ele dava meia volta e ia para casa. Aí, certo dia, eu estou na igreja, me dá vontade de ir na porta. Quando eu chego na porta da igreja, eu vejo uma pessoa voltando. Quando eu olho: isso é o Antônio? Eu sei, Antônio. Você olhou assim. Aí ele olhou, aí resolveu voltar. Onde é que você vai? Se for para casa. Para casa? Por que você vai para casa? Porque eu não sirvo para nada, cara. Você tem uma ideia? Eu não estou conseguindo nem trabalhar. Quando eu chego no trabalho, quando eu chego no trabalho, eu escuto uma voz dizendo que eu não sirvo para nada, que eu sou um palhaço, que eu sou um desclassificado. Isso que é isso, Antônio? Isso é. Eu não consigo deixar esse maldito desse cigarro. Eu disse: não, vem cá. Você não tem que dar ouvidos a essa voz. Vem cá, puxei ele assim, disse: vamos orar nós dois. Faz o seguinte, dá um presente para o Senhor. Tu quer dar um presente para Jesus? Ele disse: dou, para Jesus eu dou. Então nós vamos orar e tu vai entregar esse cigarro para Jesus, tá? É mesmo. Ele disse: vamos, nós oramos. Só, Senhor, eu entrego esse cigarro a ti.
Eu não quero mais isso. Eu sei que eu não estou conseguindo largar esse vício maldito. Mas, por fé, eu entrego esse cigarro a ti. Mas sabe o que aconteceu? No outro dia, o Antônio acordou de 3 horas da manhã vomitando. Toda vez que ele lembrava do cigarro, ele vomitando. Mas vomitou tudo que não podia mais. Ele lembrou da oração que a gente fez. Ele disse: Senhor, eu repito, esse cigarro eu entrego a ti. Sabe o que aconteceu, amados? Ele vivia 20 anos, né? Junto com a esposa. Ele casou-se com a esposa dele. E agora ele é um diácono da igreja do Senhor. Limpo, salvo e andando em vitória. Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão. Porque ele disse: eu vou. Ele usou uma fé incondicional, independente das minhas forças, independente do que eu posso fazer ou não. Eu sei que o meu Deus pode fazer. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Haverá um momento em que o nosso psicológico, o nosso psique, que é nossa vida, nosso espírito, nossa alma, também virá e entrará em cena com as nossas emoções comprometidas. Você está ouvindo? Haverá um momento, eu não sei se esse momento já chegou para você, que o nosso psicológico, o nosso psique, a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, também virá de encontro. Ele vem como rolo compressor. Ele vem de encontro. Ele entra em cena com as nossas emoções comprometidas. Como assim, pastor? Nossas emoções comprometidas, debilitadas, fracas, decepcionadas. Você sabia que o diabo é tão sagaz porque estamos tão fragilizados que às vezes você não tem nem coragem de olhar no espelho, porque você está cheio de você não aguenta nem olhar o seu rosto, que você não aguenta olhar para a cara do seu esposo, que você olha para o seu esposo e o diabo diz: ele não presta, e você começa a odiar seu esposo, e você começa a odiar sua esposa. Isso são emoções comprometidas, amados. Cabe a mim, cabe a você induzir nosso coração e confiar incondicionalmente em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A impossibilidade se apresentará batendo em nossa porta. Não tem escapatória. Sua alma se abaterá de tal maneira que você pensará em desistir de tudo e de todos. Você se sentirá tão atribulado, tão atribulada, que não terá condições de discernir o que é certo e o que é errado, entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Num momento como esse, você se encontrará tão fragilizado, tão fragilizada, que se sentirá como se estivesse dentro de uma cisterna seca, a escuridão. Você sabe aquela caixa preta que muita gente vai para dentro dela? Você conhece aquela caixa preta que você se relaciona às vezes com ela? Ela é escura, você entra e só você está lá dentro dela se escondendo, e você não quer conversa com ninguém. Isso são emoções comprometidas, e você precisa cair em si, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa correr para os braços de Jesus e dizer: Senhor, para aí, paro de teimar, paro de ser tão consistente no erro, eu quero voltar. Desistir ou continuar? Qual é mais fácil? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,
mas dos que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 10, versículos 39. Qual foi o primeiro obstáculo que esses 4 homens enfrentaram? Qual foi? O primeiro, a multidão. Quando eles olharam e se depararam com a multidão, eles perceberam que ali diante deles haveria uma impossibilidade deles levarem esse paralítico à presença de Jesus. O que é que está te parando? O que é que você está sentindo dificuldade de avançar? Esses homens, quando eles olharam, a multidão não ia deixar eles avançarem, não ia, porque era grande. O texto diz que nem lugar perto da porta tinha mais. Segundo obstáculo, o telhado. Eles olham para o telhado. Eles tinham conhecimento que havia abertura em cima do telhado, mas para subir no telhado exigia esforço, determinação, coragem, força, disposição e ação. Afinal, havia uma fé inabalável e incondicional em seus corações. Você quer uma prova de amor incondicional? O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, entrega Jesus para morrer por você, para morrer por mim, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. E muita gente ainda não acredita nisso. E muita gente ainda vive brincando de gato e rato. E muita gente ainda não despertaram para a veracidade, para a seriedade do que está próximo a acontecer na nossa vida, nessa terra. Existe aí um noticiário, existe um noticiário. Não sei se estão querendo amedrontar a população mundial, mas dizem que está vindo um asteroide para a Terra. E o impacto desse asteroide na Terra é um impacto como se fosse 20 bombas atômicas. 20 bombas atômicas. Está vindo. Ninguém consegue detê-lo. Também eu não sei a veracidade dessa notícia, só sei que está aí. Quem quiser ver pode procurar na internet. Você já pensou? Só uma bomba atômica, ela faz o estrago que faz. Imagine 20. Sabe quando eu escuto uma coisa dessa, eu não me assusto, eu não me amedronto. Eu olho para dentro de mim e vejo quão insignificante eu sou, quão fraco eu sou, quão incompassivo eu sou, quanto faltoso de misericórdia, de graça, de amor. Eu olho para dentro de mim e se eu não ouvir a voz de Deus, eu morro, eu estou destroçado, porque sem Ele eu nada sou. Sem Ele eu nada posso fazer. Sem Ele eu não existo. Então quando eu escuto algo desse nível, eu corro. Mas eu corro para a presença dEle e peço misericórdia pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da sua igreja, pela vida de um povo que está indo a todo instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, indo para o inferno. As pessoas não creem nem mais no inferno. Se o inferno não existe, então se o inferno não existe céu. E aí? Se o diabo não existe, como é que existe Deus? É muito complexo, amado. Mas Jesus veio. Ele veio. E Ele está vindo
Isso é real. E aquele que não estiver preparado vai ficar. Às vezes eu digo: olha, um dia que eu morrer, por favor, ninguém chore não. Se alegre, sorria, toque uma canção de louvor, adore a Deus. Por quê? Porque eu sou pleno, eu sou realizado. Sabe por quê, amado? Porque para ir para o céu eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer. Se eu não quer, será que eu sou louco? Sou insensato de pensar que eu vou viver a minha vida eterna aqui na terra? Não, um dia eu vou ter que ir para o céu. E para isso eu vou ter que morrer, ou vou ser transladado, como Elias, como Enoque. Então se prepara, igreja. Se prepara, porque Jesus está voltando. Mas o texto declara: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, remover o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura descer o leito em que o paralítico estava deitado. Marcos capítulo 2, versículo 4. Deixa eu perguntar uma coisa para você nesta noite. Quem são seus amigos? O que seus amigos estão fazendo na sua vida? Para onde eles estão te levando? Ou seja, para onde você está levando seus amigos? Se pergunte nessa noite: meu Deus, para onde eu estou levando meus amigos? E quem são meus amigos? Segunda parte da mensagem: uma injeção de perdão. Diga comigo: uma injeção de perdão. Veja aí Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Jesus está interessado na sua vida por inteiro. Olha para cá para dizer isso para você, olhando para você. Jesus está interessado na sua vida por inteiro. Jesus está interessado na nossa paralisia espiritual e na nossa paralisia física. Jesus quer nos ver curados da paralisia física e também da paralisia emocional. O reino de Deus vai muito além do que normalmente experimentamos. Nós tratamos os sintomas, Jesus cura as doenças. Você vai para o médico para tratar dos sintomas do que você está sentindo. Jesus não. Jesus cura a ferida, cura a doença. Nós analisamos os efeitos. Jesus lida com as causas. Olha aí que coisa séria. Nós analisamos os efeitos. Jesus não. Jesus lida com as causas. Nós vivemos na superfície da vida. Jesus nos convida para ir às profundezas com Ele. Ah, meu Deus, isso aqui ardeu meu coração. Isso aqui mexeu comigo. Porque eu lembro, Jesus chega na praia para ensinar as multidões. Ele percebe que onde ele está não dá para ter um panorama adequado para o seu ensino. Ele olha e vê 2 barcos. E ele escolhe um barco. O barco de quem? O barco de Pedro.
Ele entra num barco, ensina as multidões. Quando ele termina de ensinar as multidões, ele diz: Pedro, agora faz o seguinte, leva esse barco para as águas profundas. Mas Senhor, faz isso, Pedro, e lance a rede ao lado direito do barco. Mas Senhor, eu passei a noite inteira e não consegui pegar nada. Sabe o que é isso, amado? Você passa a semana todinha tentando resolver seus problemas e você não resolve. Mas quando você está disponível à aceitação da palavra de Deus no seu coração, você chega aqui no domingo e você é curado, e você é restaurado, e Deus pega você e leva você para uma vida nova, leva você para viver coisas excelentes que você ainda não viveu. Amém, igreja? Então, quando permitimos que Jesus governe nossa vida em sua totalidade, somos governados por Ele, e Ele nos conduzirá às águas profundas, às profundezas. Olha aí, amados, uma casa antiga com um eirado plano devia ter uma escada que dava para cima, a qual poderia ter servido aos 4 homens que carregavam um paralítico. Foi necessário descobrirem o eirado. Mas como terá sido isso? Olha o que é que Marcos, ele fala no original. Isso foi feito cavando a massa de capim. Estuque, sabe o que é estuque? É massa feita com pó de mármore. Tijolos, sarrafos, que é tira de madeira, conforme indica Marcos. Veja nos versículos anteriores, veja no versículo 3, ele diz: trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Marcos capítulo 2, versículo 3 e 4. Agora veja o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora me diga uma coisa, Jesus, quando olha para eles, de quem foi a fé que Jesus viu? Foi do paralítico ou foi dos 4 homens? Jesus viu a fé dos 4 homens. Você sabe que responsabilidade isso tem para nossas vidas? É para destelhar casa, é para arrancar capim, é para fazer o quê? Jesus me diz, porque se tu me falar, eu vou na tua direção. E não depende da fé da pessoa, depende da sua fé. E Jesus olha para a fé desses homens, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Outra coisa muito grave. O que é mais grave era a paralisia física dele ou o estado espiritual dele? Era o estado espiritual, amados. A primeira coisa que Jesus faz com ele é: filho, estão perdoados os teus pecados. Porque se você for curado fisicamente e você não for perdoado, você vai ficar doente novamente, e tem mais, você vai ter um estado pior do que o primeiro. Porque a intenção de Deus, a intenção do coração de Deus era levar você ao arrependimento, era levar você para o âmbito da conversão, era levar você para o âmbito da maestria, da primazia, que você colocasse Ele em primeiro lugar. Mas isso não acontece. Você percebe que existe uma fé incondicional. Ela é uma fé incondicional, porém ativa e reativa. Não uma fé instável. Mas pastor, o que é uma fé instável? É uma fé insegura, uma fé inconsciente,
uma fé abalável. Mas pastor, uma fé abalável é suscetível a ser abalada. Não basta só, amados, dizer que tem fé. Ou você tem fé e segue e confia no que Deus te diz, ou você segue e confia no que Deus te diz. Você não tem alternativa de desistir, não. Porque Deus já escolheu você. O martelo já foi batido. Então você precisa se render, você precisa se entregar, você precisa permitir que Deus quebre a dura cerviz. Então, ela é uma fé mais verbal do que uma fé agressiva em ação. Para aqueles homens que estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, diziam: porque esse homem fala assim, está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Conclusão. Marcos capítulo 2, versículo 8 e 11. Veja aí na sua Bíblia. Jesus percebeu algo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Marcos capítulo 2, versículos 8 a 11. Temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes. Pois quando estamos bem próximos de Deus, como estamos bem próximos da pessoa bendita de Jesus, quando estamos nos relacionando com Ele de uma maneira assim que está nos preenchendo, que está inundando o nosso ser, sempre haverá proporções amargas para nos afastar, para nos entristecer, para que a desistência ao ponto de duvidarmos até mesmo de Deus. É incrível. Para nos entristecer, para nos levar à desistência, ao ponto de duvidar até mesmo de Deus. Que possamos fazer o papel que esses 4 homens fizeram, enfrentando tudo e todos para entrar na presença de Jesus. E no versículo 12 ele termina assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Marcos capítulo 2, versículo 12. Qual é mais fácil? Você pode aplaudir a Jesus?